da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Legal. Então, só para a gente não perder, né, a sequência de acontecimentos. Primeiro, o anjo veio falando que existe o evangelho eterno, que a gente está no momento de juízo final, que a gente tem que se ligar e que a gente tem que adorar o Criador. O segundo anjo diz que nesse momento, quando Jesus estiver voltando, a máscara da grande Babilônia vai cair. A grande Babilônia, a grande prostituta que faz todos os outros se prostituírem junto com ela, vai cair por terra. E esse terceiro anjo, ele vem ampliando essa ideia, né? Que ele fala? Quem adora, e aqui não vem falando mais em Babilônia, né? Mas está falando no poder que está acima de Babilônia, né? Que é um poder satânico, que é de Lúcifer. Quem adora qualquer coisa que vem de Lúcifer e está marcado por ele, vai experimentar da minha ira e vai sofrer a morte eterna. Aqui está falando o seguinte, está muito claro, existem dois poderes, tá? E aqui está falando de dois selos, na verdade, né? Aquele que tem a marca da besta e também tem o outro lado que tem a marca de Cristo, de Deus, do Criador. Então a gente vai dividir isso muito bem agora, para que nos próximos capítulos a gente estude isso bem a fundo, tá? Na verdade, existem dois selos. Deixa eu voltar aqui. O selo de Deus e o selo da besta. E aí a gente vai ter que entrar num assunto que eu gosto bastante. Eu até tinha comentado com a Josi dias para trás. Eu não sabia onde no estudo citava isso, porque eu lembrava que tratava em Apocalipse, não sabia onde estava. E eu até achei por bem cair no meu dia do estudo, porque isso para mim é para o meu entendimento, né? É bastante revelador e é bastante comprova o tipo que eu creio realmente é verdade. Então vamos lá. A gente sabe que no final do tempo, que o que esses anjos estão falando é que há dois poderes: o poder do bem e o poder do mal. E que haverá os que serão salvos pelo poder do bem e os que serão perdidos porque estão adorando o poder do mal. E que essas pessoas terão uma marca que as identifica, E na verdade, a gente não pode ficar se prendendo a uma marca física, o chip implantado, um selo, sei lá, um carimbo na testa, qualquer coisa do tipo. Não. São o que eu sigo, o que eu acredito e o que eu vivo. É disso que está falando aqui. Esse último anjo, ele está trazendo um último apelo que se refere-se à adoração. Aquele que adorar a imagem da besta vai se perder. E vai se perder feio, né? Logo, se eu não quero ser selado, se eu não quero estar identificado com a marca da besta, eu quero estar identificado por uma marca divina. E que nesse momento crucial de perdição ou salvação, ela vai estar extremamente em jogo. E que marca é essa? Bom, a gente vai ter que entender o que é selo, tá? A função de um selo. O que é um selo? O selo? Quais são as características de um selo? Desde a antiguidade do povo de Israel, desde a época dos reis, da época medieval, o selo, ele tem as características do seu governante. Não sei se vocês lembram, em muitos filmes é feito isso. Lembra quando o rei ele queria mandar uma mensagem através de carta e tinha um mensageiro? E pode fazer sim um paralelo com o que a gente está lendo aqui, do anjo ser o mensageiro, Deus mandando a mensagem através do anjo. Então o rei ia mandar a mensagem, ele escrevia a carta lá, ele colocava uma cera, e daí ele pegava um anel, geralmente era um anel, e ele colocava assim em cima daquela cera quente e selava a carta. Ele fazia uma chancela na carta
E na chancela geralmente tinha ali o brasão do reino, o símbolo do reino. Eu não sei quantas vezes vocês já viram isso. Aquilo é um selo. Aquilo é um selo que mostra o quê? Quem é que mandou aquela mensagem? Da onde está vindo aquela mensagem? Aquele selo diz muitas coisas. Diz quem é a pessoa, diz qual é a função dele, certo? E diz da onde que ele é. O selo tem essa função. O selo tem essa função de dizer da onde vem a carta. Nesse sentido, eu vou fazer a gente reler Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8 a 11. E eu vou pedir para... Ô, Ana, você pode ler para a gente, Ana? Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Alô? Tem alguém? Alô? Acho que a Ana não tá, Rodney. Ah, não tá? Não, beleza. Deixa eu pegar outra pessoa aqui, então. Tem a Gil, a Janaína, Luiz Fernando. Janaína, você pode ler para a gente Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11? Leio. É do 8 ao 11, né? Isso. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe nele. E no 7º dia ele descansou. Por isso, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Legal. Se vocês observarem em toda a Bíblia, em todos os mandamentos, em tudo que há na Bíblia, o quarto mandamento, ele é o único que fala das 3 características de um selo. Ele fala quem é qual é o nome do responsável pelo selo, que é Deus, o Criador, é o Senhor Deus. Qual é o cargo dele, que é de Criador. E fala da jurisdição dele, de onde que ele delega tudo, que é o universo. Entendendo isso, que se eu entender que no final dos tempos vai ter algo que vai diferenciar quem está salvo e quem está perdido, e que vai ter uma marca para essas pessoas, aquilo que faz, aquilo que segue, aquilo que acredita, aquilo que não acredita, eu preciso entender na Bíblia que há sim algo que vai diferenciar o povo. Porque hoje, na verdade, até uma filosofia não cristã acredita em Jesus. Então, será que só falar o nome de Jesus, que ele é amor e tal, é suficiente? Não, você tem que aceitá-lo. E para aceitá-lo, você precisa entender o que a verdade está dizendo, porque ele é verdade, o que ele diz, quem ele foi, o que ele fez, o que ele provou. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, os mandamentos, certo? E se a gente for revisitar e entender que aqui no Apocalipse está falando que nós seremos selados, e o único mandamento que tem características de um selo é o quarto mandamento, isso quer dizer para mim hoje que nos últimos dias o que vai diferenciar um salvo de um perdido pode ser o dia de adoração. Eu acredito que seja o dia de adoração. Nesse sentido, a gente vai ler aqui Ezequiel 20, versículo 20. Vou pedir para a Josi ler para a gente, por gentileza.
e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se o anjo está pedindo para a gente adorar a Deus, o Criador, nos últimos dias, e Ezequiel lá atrás falou que a gente tem que santificar o sábado, que esse será o sinal para a gente reconhecer Deus como Deus, será que não tem alguma coisa que está querendo dizer para a gente? E vou além. Eu queria pedir para alguém, não. Pedir para... Não tá. Gente, eu tô ceguinho aqui, eu não consigo ver vocês. É horrível isso. Eu vou... A Juliana acabou de ler. É a Gi que tá aí, não? Gil? Ó, você poderia abrir a Bíblia pra gente em Isaías, capítulo 8, versículo 16? Claro. Isaías 8, capítulo 16, por gentileza. Capítulo 8, versículo 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Legal. Guarde, como é que é aqui? É porque na minha Bíblia está falando um pouquinho diferente, mas fala a mesma coisa. Fala de novo a sua Bíblia. Guarde. Está falando assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Voltando, o único mandamento que tem características de um selo é o quarto. Se a gente for observar o primeiro, não terás outro Deus diante de mim. Beleza. Fala ali que não deve ter nenhum Deus diante dele, mas não fala da onde que ele é. Não tem, todos os 9 mandamentos não têm essas 3 características. O sábado é o único que tem. Se a gente entender que há um poder que está querendo desvirtuar a verdade e que esse movimento está acontecendo, a gente entende que esse poder quer jogar a verdade por terra. E que o mandamento deve ser selado, sim, no coração daqueles que seguem a Cristo. E está havendo, na verdade, um movimento muito forte de ecumenismo. O que é o ecumenismo, na verdade? É a união das igrejas em prol de uma paz mundial, em prol de um bem mundial, onde a verdade não é levada em conta. Não importa a verdade. Importa que nós temos que trazer a paz. A união das igrejas traz isso muito, muito, muito forte. E se a gente entender que o último anjo está falando, gente, nos últimos dias, haverá 2 tipos de pessoas. E a gente tem que ficar esperto, porque a Babilônia vai cair. A grande Babilônia vai cair. E tem gente ainda se contaminando com o erro deles. Então, vamos se diferenciar deles. Vamos voltar para a Bíblia e seguir o que é verdade, para a gente não ser enganado pela mentira. E esse movimento ecumênico vai misturar verdades com mentiras. E isso já aconteceu lá atrás. Quando quiseram formar a igreja de Cristo, tipo, a primeira igreja, que misturou cristianismo com paganismo. E isso vai acontecer nos últimos dias novamente. E a história se repete. Não é? E esse movimento, ele está acontecendo muito forte hoje. Talvez a gente não veja, porque a gente talvez tá ocupado com outras coisas. Né? Então, assim, essas verdades, elas vão ser voltadas, essas mentiras, aliás, elas vão voltar à tona, sim. E daí eu vou voltar para a internet, que eu quero mostrar algumas outras notícias que falam sobre isso. E é para a gente se ligar, para a gente não se perder nessas informações. Vamos lá. Eu vou só trocar aqui rapidinho. Mudar de tela. Rodney, Pode falar. enquanto você se arruma aí, só um comentário. Hoje em dia,
é muito o relativismo que é pregado, né? Nada tá errado, toda pessoa tem a sua verdade. Você pode ser o que você quiser, porque tá tudo bem, não tem mal nenhum nisso, tá tudo certo. O que importa é o amor, é aceitar o próximo e tal. Só que a mensagem que a gente viu, tá vendo hoje, é muito clara. Que o anjo diz assim: chegou a hora do juízo de Deus, tá rolando um juízo. E a gente precisa tomar um posicionamento. Você tem que adorar. A advertência do anjo é: adore o Deus Criador. E o Deus Criador, se a gente pegar na Bíblia o exemplo clássico, ali que todo mundo conhece de Abel e Caim, os dois adoraram, fizeram uma adoração. Mas Boa. Deus só aceitou a de Abel. Então Deus, o Criador, ele tem uma forma de adoração. E essa forma não é eu ou você que escolhe, é ele que definiu. Ele tem a forma que ele aceita de adoração. Então, a nossa intenção aqui com esse estudo é saber a forma de adoração que Deus aceita. E é por isso que ele deixou a Bíblia. A Bíblia é as instruções de como ele quer que a gente adore ele. Exatamente. E outra coisa que é interessante falar é que como a gente está participando desse juízo, né, ele já está acontecendo, um julgamento ele é feito baseado em leis. Então, por isso que a gente às vezes comenta tanto do sábado, né, e dos mandamentos como um geral, porque uma coisa não tem, elas precisam estar juntas, porque o julgamento ele vai ser baseado na lei, né, e aí depois aqui a gente vai ter ali o veredito, né, que é a última parte ali, que vai ser a execução desse julgamento. Exatamente. Inclusive, em cima disso que você falou, quando você troca a lei, tem uma lei a ser seguida. Se você contamina ela e faz de uma outra forma, na hora do julgamento, você vai ser condenado. A lei é para andar a 80 km por hora. Você pode andar a 100, você pode andar 120 a 200. Mas na hora de você ser penalizado, você vai ser penalizado por uma escolha sua. A regra era andar 80 km por hora. É exatamente isso que você falou. E o exemplo que o Toninho deu também, de Caim e Abel, cai perfeitamente aqui. Os dois adoravam a Deus. E Deus pedia um tipo de adoração ali, um tipo de sacrifício. Abel fez o correto. Caim falou: não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu melhor jeito. Não foi de qualquer jeito também. Ele não fez de qualquer jeito. Ele fez o melhor, as melhores frutas e tal. E queimou lá no altar. Só que Deus não queria aquilo. Não tinha pedido aquilo. Então, na verdade, a história se repete. Os exemplos se repetem a todo instante. E o ecumenismo, na verdade, o que acontece? Eu vou voltar para o Papa Francisco. Eu poderia falar dos outros também, mas vamos falar do atual. Esse movimento que está havendo ultimamente, está muito forte, mas muito forte. Aqui eu peguei uma notícia de 2017, essa aqui, por exemplo, que ele teve lá na Ásia, em Mianmar, e ele se reuniu com 17 líderes de diferentes religiões. E essas religiões não são religiões cristãs, são religiões pagãs, que adoram deuses diversos, daquele jeito maluco ali que há naquela região. E na verdade, essas reuniões do Papa não é uma reunião simples, é uma reunião de chamamento. Ele está se cumprindo uma agenda de aproximação de todas as religiões para que as religiões se unam em prol do mundo. Gente, não vamos nos enganar. Mentira com mentira nunca vai se tornar verdade. Ou uma mentira com uma verdade é mentira. Tem uma verdade, tem uma forma de adorar a Deus e tem uma forma de se salvar desse mundo. E a gente sabe qual é. Não é unindo filosofias religiosas e achando que a gente vai achar a fórmula mágica de salvação, que é isso que se propõe. Aqui tem um desses momentos. Aqui há um outro momento desse, que foi muito emblemático. Deixa eu carregar a página novamente. Foi muito emblemático. Em 2016, nós fizemos 500 anos da Reforma Protestante, que iniciou lá em Martim Lutero. Que, inclusive, o Papa, na época, quis matar o Martim Lutero. A gente já falou disso aqui nos estudos anteriores.
E a igreja protestante, e a igreja luterana, que é quem, entre aspas, foi fundada por Lutero ali, ela celebrou os 500 anos do protestantismo lá na Suécia. E adivinha quem eles chamaram para fazer a prece, as orações e tudo mais na cerimônia? O Papa João Paulo, o Papa Francisco. E ele ressaltou aqui nessa visita a importância da união. Se vocês forem ler a matéria, vocês vão ver tudo isso. O ecumenismo, até essa palavra é tida, né, tipo, nesses encontros. A importância das aproximações. É novamente a história se repetindo. É novamente um poder dando vinho para as outras religiões tomarem e misturando verdades e mentiras e ficar aquela coisa louca para ficar uma coisa bonita, para ficar uma coisa aceitável. Pois não. Não, impressionante essa notícia que você mostrou. Porque você comemora 500 anos de quando a verdade começou a ser colocada à prova contra esse poder que estava oprimindo aquele que queriam guardar a verdade de Deus, né? Aquele que e aí você chama aquele que oprimiu para fazer a oração sobre a comemoração dos 500 anos de reforma protestante, sendo que esse poder não aceitou passar por nenhuma reforma, pelo contrário, continuou mudando verdades bíblicas em tradições, e aí você, quando vai comemorar a reforma ou a libertação que aqueles que queriam seguir a Bíblia puderam ter a partir daquele momento, aí você chama aquele que oprimiu. Exatamente. É muito Estranho demais. muito contraditório, né? É muito louco. E das notícias que eu lembro na época, que foi muito falado e tal, foi essa aqui. A gente sabe que a Igreja Católica, lá na Idade Média, lá atrás, tal, ela se dividiu, a Igreja Católica Apostólica, entre a romana, entre outras vertentes. E tem a Igreja Católica Ortodoxa Russa, né? E desde 1054, gente, 1054, pensa que ainda faltava 500 anos para o Brasil ser descoberto. E hoje a gente está 500 anos depois. Desde 1054, o representante da Igreja Ortodoxa não se reunia com o representante da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aconteceu em 2016. E eles escolheram Cuba para ser o local. Aqui tem muita coisa tem muita coisa emblemática aqui, na verdade. Mas eu vou me ater a esse encontro. E a ideia do encontro, depois eu mando o link para vocês aqui, é o quê? É quebrar a barreira entre as duas vertentes, tá? É quebrar esse muro que se criou entre os dois, tá? E o Papa Francisco querendo protagonizar uma liderança religiosa dentro da vertente católica. Porque a gente sabe que no catolicismo, quando houve as rupturas, né, tem os ortodoxos, tem os anglicanos do Reino Unido e tem os romanos. São as três principais vertentes do catolicismo. E o Papa está tentando aproximar todos eles e criar uma espécie de protagonismo para ele ser o líder. E a gente viu, eu peguei 2 exemplos bestas, que ele fez a mesma coisa com quem é protestante, ele está fazendo as mesmas coisas com as religiões pagãs asiáticas, ele está fazendo isso com todas as religiões. Inclusive, esse ano, foi dito aqui em algum momento, iria ter uma reunião de lideranças com o Papa, religiosas com o Papa, para decidir alguma coisa diferente. O Papa, sim, está buscando uma aproximação de todas as igrejas. Para quê? Para adorar Deus, o Criador? Aquele Deus Criador que ele falou que não é tão criador assim? Será que é para isso que ele quer fazer esse movimento? Ou será que ele está querendo criar uma super religião para salvar o mundo? E quem tiver fora dos princípios dessa religião vai ser expurgado da sociedade, vai ser deixado de lado da sociedade. Porque o mundo está caótico. Se a gente não está enxergando isso, é porque a gente não quer ver. O mundo está um caos. De um dia para o outro, a gente conseguiu confinar todo mundo dentro de casa por causa de um vírus. Se começar a vir as pragas, como a gente vai estudar nas próximas semanas,
Imagina as proporções que isso pode causar. Então, para a gente não se ater muito a essa questão, é importante que a gente entenda que esse movimento ecumênico, apesar de ser pautado entre uma paz mundial, entre a salvação da natureza, olha o meio ambiente como está sofrendo, realmente está sofrendo, não estou falando que não está sofrendo, né? Mas eles usam esses pretextos para fazer o que eles querem. Para fazer o que eles querem. E vai usando a gente de marionete. E a gente tem que saber aonde está a verdade. O que eu preciso ter, o que eu preciso seguir ou acreditar para eu não cair nas mentiras do mundo. Porque a história se repete o tempo todo. Certo? Então, as 3 mensagens angélicas são essas. Iniciou-se o tempo do fim, está no momento do juízo final, a gente tem que adorar a Deus, o Criador. Nos últimos dias a Babilônia vai cair, a máscara dela vai cair, a gente vai... E quem tiver naquele momento vai ver nas mentiras que estão seguindo, ou nas verdades que graças a Deus seguiu, né? E que quem escolheu o lado ruim da história não pode falar que foi desavisado, porque Deus, Cristo, está dando oportunidade que o mundo inteiro saiba quem é Ele. E Ele vai ser justo, muito justo, nesse julgamento final. Então, que nós que estamos tendo esse contato com a verdade, e aqui eu não estou falando novamente em religião, não estou pregando, na verdade eu tento afastar muito essa questão de religião. A gente não prega religião, a gente não deve pregar religião, porque religião, igreja, na verdade, pregar a igreja, nada mais é do que querer com que as pessoas sigam uma placa de igreja ou um CNPJ. Isso está errado. A gente tem que voltar para a verdade. É fazer como o povo de Bereia fez. Bereia era uma localidade lá na época dos apóstolos, quando Jesus morreu. Quando o evangelho de Cristo chegou em Bereia, e quem levou o evangelho de Cristo para Bereia foram os discípulos de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Mesmo escutando, sei lá, de um apóstolo de Cristo, eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu vi ele fazendo milagres, Cristo é isso, Cristo é aquilo, ele é o Messias, etc e tal. Sabe o que eles fizeram? Eles desconfiaram daquela mensagem e se voltaram para a Bíblia para ver se aquelas verdades que os apóstolos estavam trazendo coincidiam com as verdades bíblicas. Olha que louco isso. E nós temos que fazer o mesmo. E eles foram tão importantes, eles estavam tão certos naquilo que eles estavam fazendo, que ali no Novo Testamento não tem nenhuma carta aconselhando ou advertindo eles a nada. Temos cartas para os filipenses, para os coríntios, que só faziam besteira, só adoravam coisas erradas e tal. Temos cartas para todos os povos, para os romanos, enfim. Mas para os bereanos não tem. Por quê? Porque eles conflitavam aquilo que eles escutavam com as escrituras bíblicas. Eles não eram um papagaio que escutava uma coisa e repetia, sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma base daquilo que estavam falando. Então, na verdade, a gente tem que ser com os bereanos. Temos que escutar, temos que ver e voltar para a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que aquilo é verdade. Se a Bíblia não está dizendo, é mentira. E ponto final. Por isso que aqui a gente não quer, de forma alguma, é claro que eu, o Cauê e o Toninho, a gente está dando os estudos e tal, mas fique claro para quem estiver aqui que a gente não está pregando igreja. Não é essa a ideia. A gente quer que a verdade seja restaurada. A verdade bíblica, que a Bíblia fala alto. Não é igreja adventista, não é Ellen White, não é ninguém. Que a verdade fala por ela mesma, que a Bíblia fale o caminho que nós devemos seguir. Então aqui fica o convite para a gente, claro, tiver dúvida, tiver questionamento, procure alguém, mas sempre se baseando na Bíblia. Porque qualquer coisa que estiver fora da Bíblia vai estar seguindo a Babilônia, vai estar tomando do vinho da Babilônia, vai estar sendo marcado, infelizmente, com a marca da besta. Esse é o recado, essa é a mensagem. É uma mensagem de advertência, porque os 3 anjos ali, e eles são simbólicos, obviamente, eles estão anunciando o senso de urgência que nós temos que ter nos últimos dias que nós estamos vivendo. Se a gente não se ligar, gente, o mundo está acabando. Talvez a gente não veja, talvez seja mais uns anos para frente, mas tudo que está acontecendo pode ser que aconteça mês que vem. E a gente tem que se ligar, porque depois a gente pode se avisar de desavisado.
Ah, mas veja bem, Senhor, mas veja bem, mas poxa, não tem como relativizar isso. Ou é um lado, é o outro. São dois times que a gente vai competir. Ou é de um lado, ou é de outro. Então, que a gente possa sempre estar revisitando essas mensagens. Enfim, toda vez que houver um questionamento, uma dúvida, ora a Deus, pede a iluminação do Espírito Santo e procura na Bíblia a verdade. Que ali vai estar toda a verdade para libertar a gente de qualquer engano. Bom, essa é o estudo de hoje, na verdade. Se alguém quiser fazer alguma colocação ou alguma dúvida mesmo do que foi lido aqui, a gente leu poucos versículos, né? Mas a partir de agora a gente vai estar entrando no momento que vai falar bastante dos últimos dias, né? E é importante a gente ter esses anúncios de Deus, porque vem pela frente. Ô, Rodney, não, só fazendo um comentário, que a palavra que é traduzido como anjo, né, que fala, vi outro anjo voando pelo meio do céu, é a palavra no grego angelos, que significa mensageiro. Então, entendendo que o livro do Apocalipse está dizendo não de um anjo do Senhor, literalmente, né? Mas então quem que é esse mensageiro? É todo aquele que aprende as Escrituras e prega verdadeiramente as Escrituras, essas três mensagens que estão aqui no Apocalipse. Então é um convite, uma para a gente ser esclarecido da verdade e outra para a gente participar desse grupo que prega a verdade, né? Que é esse grupo que segue as Escrituras e tem um último verso, que é o verso 12, que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, o livro do Apocalipse é o Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento. Um dos últimos a ser escritos, né? O último parece que foi o Evangelho de João. Mas um dos últimos a serem escritos, por volta do ano 96, 97. E está dizendo aqui que os santos de Deus são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Então, é um convite para a gente aprender essa mensagem que você bem pregou, né, desse capítulo 14, bem explicou para a gente, com muitos detalhes, mas para a gente viver e agora passar a anunciar, fazer parte daquilo que a Bíblia está chamando de anjo. Não que nós somos anjos, mas fazer parte dos mensageiros que anunciam a mensagem nos últimos dias do planeta Terra. Então, estamos nos últimos dias, temos uma mensagem primeiramente para compreender e viver e logo na sequência para pregar. Deus precisa dos seus servos, dos seus filhos, para anunciar essa mensagem para todo o povo, língua e nação. E um último comentário, existem por volta, talvez alguém saiba o número correto, né? Existem por volta de 220 países, se eu não me engano, 220 e pouco. Um movimento especial Deus preparou para transmitir essa mensagem, que foi justamente o movimento que criou no início do juízo investigativo, do juízo pré-advento, lá em 1844. E esse movimento que Deus criou, chamado movimento adventista, ele, nesse curto espaço de tempo, ele já está hoje em 208 países, anunciando essas três mensagens angélicas. Então, falta pouco, irmãos, para o evangelho ser pregado, é pregado de várias maneiras. Essas três últimas mensagens estão sendo pregadas, o mundo está sendo alcançado, e a última coisa que falta para Jesus voltar é que o evangelho alcance todas as pessoas do mundo. Deus não vai julgar ninguém sem que essa pessoa tenha a oportunidade de conhecer a verdade. E Deus vai julgar de acordo com a verdade que recebeu. Então, nós temos, como o Rodney falou, né? Nós temos a oportunidade e é uma oportunidade que nós não podemos nos eximir dela. É uma oportunidade com responsabilidade de tomar uma decisão, seja para um lado ou seja para o outro. Não vai existir ninguém em cima do muro. Que todos nós possamos nos lembrar disso, viver essas mensagens e pregar essas mensagens para aqueles que nos rodeiam. Show. É isso aí. Melhor que isso para finalizar é impossível, né? E é importante a gente ter essas coisas, porque isso que o Cauê acabou de falar não está querendo dizer que
os adventistas são exclusivos, eles vão para o céu, só eles vão para o... Não é nada disso. Em cada momento da história do cristianismo, foi levantado um movimento para levantar uma verdade que tinha sido colocada por terra. Os batistas tiveram a verdade presente deles, ressuscitando a verdade do batismo verdadeiro, da forma do batismo verdadeiro. Os metodistas, da forma de evangelizar, entre outros. Então, assim, não é um exclusivismo. O que existe é um povo que no final dos tempos, quando houver o despertamento final, quando a crise final vier, vai ter um povo que vai se ligar. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente tem que anunciar. Porque quando começar a acontecer algumas situações específicas, eles vão ver bem, pô, eu escutei falar disso. Então, deixa eu me ajustar aqui. Para nós que já sabemos, temos que ir nos ajustando, porque deixar para a última hora se ajustar é muito difícil também. Se eu creio que o sábado é o selo que vai decidir se eu estou salvo ou estou perdido, eu vou deixar para o último instante para guardar o sábado? Não, eu vou guardar o sábado só quando sair algum decreto, não sei o que, do dia de adoração. Não. Quando sair, pode ser muito tarde. Você pode morrer antes disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está vivendo um momento de preparação. E o momento de preparação exige essa disciplina nossa. Na verdade, o evangelho, se a gente parar pra pensar, é muito simples. A gente está salvo. A gente escolhe se perder. Acabou. É simples assim. Alguém tem alguma colocação mais para fazer para a gente ir para a oração final? Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer um adendo às notícias que você mostrou sobre o Papa e tudo. Em 2017, meu irmão fez amizade com um padre dentro do ônibus, eles se tornaram muito amigos. E ele acabou soltando umas coisas pro meu irmão, assim, que eu acho que ele não deveria ter falado. Eu não sei se vocês sabem, né? Faz muito tempo, acredito que todo mundo deve ter sabido. E ele falou pro meu irmão que desde 2016, no caso as notícias que você mostrou, o Papa, todas as religiões importantes, entidades do mundo inteiro, eu estava fazendo conferências, reuniões, para poder fazer uma só religião, para poder marcar só o domingo só. Só que a igreja adventista não estava aceitando, assim como algumas também que seguem o sábado. Ele falou assim que no futuro muito próximo, né, através dessas notícias que você mandou, eu vejo que realmente é bem próximo. Eles vão conseguir convencer todas as religiões de ter só uma religião só e ter a paz mundial que eles tanto procuram. Então, eu aproveitei para fazer esse adendo, porque às vezes a gente pensa que é brincadeira, mas realmente está próximo. E eu acho que não vai demorar muito a eles quererem colocar o domingo, ter só uma religião e impor isso para todo mundo. Sim, sim. Isso é. Se a gente olhar para fora da Bíblia, vamos olhar para as atualidades, para o que acontece no mundo, porque tem acontecido. A gente vai ver que esse é um movimento, na verdade, que alguns papas no passado já começaram a levantar, né? A popularidade do Papa Francisco não se faz através da pessoa dele, né? Já é uma coisa que está sendo construída já há décadas, né? A aproximação com os Estados Unidos da América, que a gente fez o estudo passado sobre isso, o fato de um Papa discursar dentro do Congresso norte-americano, talvez a gente não tenha a gente não tenha noção da grandiosidade que é isso, do que significa isso, mas é muito importante, só o presidente norte-americano pode fazer esse tipo de discurso, e o Papa fez esse tipo de discurso. Enfim, há um movimento, há uma agenda sendo se cumprindo, e a gente entende que para você estabelecer a ordem, você precisa gerar o caos. Eu não vou abrir essa questão aqui, mas isso é um lema, na verdade, de alguns grupos. Para estabelecer a ordem, você precisa gerar um caos. É o que a gente está vendo. Para estabelecer uma certa ordem no mundo, é preciso você gerar conflitos, guerras, doenças, pragas. Isso dá para ser manipulado. Através do momento que você criou um problema e você já tem um remédio disso, é fácil de controlar as pessoas. É isso que os poderes querem fazer,
né? É isso que Satanás orquestra por detrás desses grandes líderes que, na verdade, são marionetes dele. Sim, Entende? exatamente. Até Então, porque com isso, né, eles vão meio que conseguir aquele medo da população, e a população com medo, eles vão querer acreditar em falsos líderes e que vão querer, como que eu posso dizer, juntar a população, querer a tal paz mundial através de ter só um dogma, né, que é o dogma de guardar o domingo. exatamente. Aí você que você estava falando aí do seu irmão que encontrou o padre, etc. De tempos em tempos, eu não sei qual é a periodicidade que isso acontece, mas os papas eles lançam encíclicas, né? Que são tipo um livro do tipo orientações de como devemos comportar, do que devemos fazer a partir de agora, né? A última encíclica, que eu acho que vem de acordo com isso que você está falando, o Papa Francisco, ele deixou claro, eu posso achar e colocar no nosso grupo lá, não tem problema nenhum nisso, que nós, da importância de termos o domingo como dia da família. O dia para que a natureza, para a natureza, o dia de adoração, é isso. Ele não usou essas palavras, mas é o dia de adoração, é o domingo. Isso ele já colocou como uma importância para o mundo. A gente já viu que quando teve o lockdown aí, teve as quarentenas, muitas cidades do mundo, extremamente poluídas, começaram, assim, a despoluir. Rios estavam poluídos, começaram a despoluir. Quando você se confina e deixa de servir o mundo, se abstém um pouco do mundo, a natureza se regenera muito rápido. Verdade. Então, se um papa estabelece isso, fala, olha gente, olha a importância da gente parar um dia, olha como a natureza se regenera rápido, é fácil as pessoas aceitarem. É muito fácil. Então, é fácil orquestrar isso por detrás. Eu, sinceramente, acho que no final, quando a gente estiver na fase final, principalmente dessa pandemia, e as coisas voltarem mais ou menos ao normal, muita coisa não vai voltar como era antes. Eu falei semana passada, se não me engano, que lá na reunião de Davos, que os líderes mundiais se reúnem, não só os líderes, como os grandes empresários, etc e tal, se reúnem. O tema da próxima reunião é o reset global. O que é reset global? O que vocês entendem? É um recomeço. Do quê? Como? Vamos se ligar nessas coisas, porque está acontecendo, né? Está acontecendo. E entenda, vai vir um decreto de um dia de adoração? Eu creio que vai. Sim. Vai vir rápido, e não como a gente fala, um decreto dominical, não vai ter esse nome. Sim. Vai ser o dia da paz, o dia dia do amor. Eles vão querer deixar explícito, né? Eles vão querer falar que isso é pro nosso bem, porque eles usam o pecado para poder conseguir a paz mundial que eles tanto buscam. Exatamente. E aí, quem um dia ouviu dizer, quem um dia estudou, vai falar, gente, tá acontecendo. E aí é o momento de você realmente decidir que lado vai jogar. E a gente está no processo de já estar de um lado, já escolher o lado, para a gente não sofrer tanto quando isso acontecer nos nossos dias, se acontecer. Ou se eu morrer amanhã, Jesus voltou para mim amanhã. Acabou, eu não vou ter uma outra chance. Então eu já estava nesse processo de preparação e claro, ora a Deus para que ele leve em consideração no julgamento e me deixe do lado dos salvos, né? Porque não dá para a gente deixar para o último minuto, né? É muito difícil dar certo se você deixa para fazer tudo certo no último instante, né? Verdade. Legal. Ô, Rodney, posso comentar? Pode. São duas coisas. A primeira é que, assim, eu não sei se vocês percebem, mas o que eu percebo, assim, no discurso aí que vocês estão comentando em relação ao Papa, né, toda essa preocupação deles, a gente percebe que tem mais uma preocupação, né, voltada aqui para esse mundo, para essa terra aqui. A gente não vê eles preocupados no sentido de levar essas pessoas à salvação. Não que nós que estamos pregando a mensagem não estejamos preocupados com o bem-estar aqui nesse mundo, né? Mas a nossa maior preocupação é com a salvação das pessoas, é o futuro, é a eternidade. E isso é muito fácil das pessoas aceitar, porque as pessoas, ainda mais na sociedade imediatista que as pessoas vivem hoje, né? Estão preocupadas muito com agora, com hoje, com
Aí vem um discurso desse, né, de que tudo vai ficar bem, vai ficar paz, vai reinar aqui nesse mundo, e todo mundo vai abraçar essa causa, sim, com muita facilidade, né? Outra coisa você falou aí da igreja, e eu vejo assim, sabe, que a igreja, ela tem um papel muito importante, sim, nisso tudo, porque a gente sabe que existem muitas religiões, mas existe um povo que está preocupado, que está passando, que está entregando essa mensagem para as pessoas. Tem o papel da igreja, existe um papel na igreja muito importante que é esse, inclusive de alertar as pessoas, de passar essa mensagem para as pessoas de que tudo isso vai acontecer. Tem muitas religiões que elas vão, quando tudo isso acontecer aí, elas simplesmente vão se unir e tudo. Vai ter muitas pessoas que não vão estar atentas a essas mensagens, talvez porque a igreja não assumiu o papel importante que é falar, tem todo, tem a palavra de Deus em mãos, mas não tem essa responsabilidade de passar a verdade. Como tem uma igreja que a gente sabe que está pregando essa mensagem verdadeira, que está preocupada com a salvação das pessoas. Então, eu vejo assim que a igreja, ela tem esse papel muito importante e é esse que está sendo pregado. Inclusive, a gente está aqui nesse estudo, não estou dizendo que nós somos exclusivistas, mas a gente tem mais 1 milhão de pessoas aí que estão se unidas, com o propósito de levar essa mensagem, de alertar as pessoas, levar essa mensagem de esse conhecimento para as pessoas de que tudo isso vai acontecer e que existe realmente a salvação, ela é para todos, né? Então, aqueles que não tiver o conhecimento, infelizmente, vai, igual o Cauê falou aí na frase, né? Vai passar, vai estar desatento, despercebido e não vai nem conseguir no momento de decidir, não vai ter condições nem de decidir, né? Mas era isso, é o que eu penso. Não, mas é isso mesmo. Você fez uma colocação bem interessante, Norma. Principalmente por essa questão. A gente não vê a prioridade do Papa em fazer com que as pessoas sejam salvas, né? Ele está preocupado realmente com o aqui e agora. Parece que o paraíso é a terra, se a gente pode pensar dessa forma, né? Não que não devemos, não que não nos devamos preocupar, porque como Deus nos deixou como mordomos, né? Nós temos que cuidar, sim, da criação que ele fez. Nós temos essa responsabilidade, sim. Nós, como cristãos, devemos, sim, cuidar da terra, cuidar dos animais, etc e tal. Mas a gente tem que entender que isso aqui é tudo passageiro, né? E o nosso foco deveria ser a vida eterna. E a gente não vê essa ênfase, né? É verdade, é isso mesmo. E referente ao que você falou da igreja, enquanto organização, é importante sim. Porque assim, primeiro que a igreja tem a primeira finalidade, né? De nos reunirmos e através dessa reunião de irmãos, a gente se fortalece. Então, acho que o principal papel da igreja é esse. Nós fortalecemos uns aos outros, nós diferentes, formamos um corpo único, né? E a outra questão é o seguinte: tudo que tem que ser feito para Deus tem que ser bem feito. Logo, tem que ser organizado. E então ter alguma organização que orquestra isso é importante sim. É importante sim. Tem a importância total da igreja nisso tudo. Mas que seja uma igreja que volte para a Bíblia. Essa é o principal chamamento. Uma igreja que Isso, com certeza. desvirtua uma palavra aqui, outra ali, desencadeia um problema terrível. Então, que seja uma igreja que seja voltada para a Bíblia. Esse é o principal. Esse é o principal. Não é o que o líder disse, o que o líder veio, o que o líder revelou. Está tudo revelado já. A gente não precisa de mais revelação. Né? Sim, isso mesmo. Alguém mais? Para a gente finalizar? Vamos fazer a oração final, então? Vamos. Então, beleza, gente. Vamos fechar os olhos? Eu vou fazer a oração final. Querido meu Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana de trabalho. Obrigado por termos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, apesar de distantes, porém juntos. Mas estamos estudando algo tão importante, tão rico que o Senhor deixou para o nosso entendimento.
que a gente possa realmente entender esse clamor de urgência que as 3 mensagens angélicas trazem para a nossa vida hoje, no dia em que vivemos, que a gente possa não só compreender como cumprir esse anúncio dos anjos, para que a gente possa levar o evangelho, para que a gente possa te adorar e te colocar no lugar que é devido, deixar o Senhor no seu trono e que nós possamos lhe prestar a adoração, que a gente possa entender também que há um poder satânico no mundo que tenta desvirtuar as verdades bíblicas, as verdades celestiais, e que a gente possa não flertar, não namorar com esses erros, que a gente possa sim estar focado e no que é certo, no que é verdadeiro. E para que nos últimos dias, se nós estivermos na terra, quando o Senhor voltar, vivos, que a gente possa fazer parte daquele povo que será selado por ti, e não pela marca da besta. Que o Senhor possa estar conosco no restante dessa noite, com os nossos familiares, onde quer que cada um esteja, confortando os corações, que a gente possa ter um ótimo dia de sábado amanhã, que possamos olhar para a nossa vida, rever aquilo que estamos fazendo certo, o que estamos fazendo errado, criar novos direcionamentos, que possamos adorá-lo da maneira com que o Senhor pede. Esteja conosco, então, durante essa noite. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.